que eu falei que ia acontecer, do jeito que eu falei que ia acontecer. Agora as pessoas estão nas ruas, de modo valente, corajoso, acampados, lutando, mas muita gente ainda não entendeu o que está em jogo. Por quê? O que está em jogo exige um remédio que vai muito além do que essa inteligência, né, essa inteligência brasileira pode alcançar. Por que eu ouso dizer isso? Porque a única coisa que pode solucionar o problema atual é declarar não apenas a eleição como ilegítima. Preste muita atenção no que eu vou dizer agora, façam cortes disso. A única solução que existe agora é declarar o Estado brasileiro como um Estado ilegítimo. Quem está declarando isso? Não é o presidente da República, não é o presidente do Congresso Nacional e nem é o presidente ou algum membro da Suprema Corte. É o povo que precisa declarar esse Estado ilegítimo. Simples assim. Declarar o Estado ilegítimo, não reconhecer mais nenhuma autoridade ou poder que venha desse Estado. Não tem mais como reconhecer isso. Então, qualquer tentativa que vocês pensem, não, olha, está escrito aqui na lei, se a gente pedir isso, vai acontecer aquilo. Não. Vocês estão malucos, vocês estão entregando roupa de freira, indo com um puteiro, entregando pra puta e falando assim, vem cá, vem pro convento. Aí a puta fala, não, eu não vou continuar no puteiro. Aí você volta pra multidão e fala, pessoal, tentei, tá aqui o hábito da freira, a freira não quis usar a roupa de freira e vai continuar como puta. Que pena, né? É isso que vai acontecer se qualquer iniciativa for feita nesse sentido. É o Estado brasileiro que se tornou por completo ilegítimo. Ilegítimo. Não é apenas o Alexandre de Moraes, não é apenas o Congresso Nacional, mas o Estado brasileiro que é completamente ilegítimo. Só que o Estado brasileiro não nasceu ilegítimo. Em algum momento ele tinha legitimidade. E aí o conservador, o que ele faz? Ele fala assim, então peraí, se você está me dizendo aqui agora que o Estado brasileiro ele se tornou um Estado ilegítimo, então, em algum momento ele foi legítimo. Então a gente precisa voltar para esse período em que ele foi legítimo. E qual é o momento que esse Estado brasileiro se tornou, que ainda era legítimo? Quando o presidente Bolsonaro estava no poder, respeitando a Constituição, como ele está fazendo até agora, enquanto que todos os outros poderes, o Legislativo e o Judiciário, não queriam tanto assim respeitar a Constituição. Haja vista o próprio Legislativo, que até hoje, o Legislativo não obedece o plebiscito sobre a posse de arma de fogo no Brasil, que venceu em 2002 ou 2003, eu acho que o plebiscito foi 2003, e até hoje eles não obedecem o poder constituinte, que é o poder do povo, que foi exercido inclusive por meio de plebiscito. Então é necessário declarar o Estado ilegítimo, desobediência civil e paralisação total. Paralisação total. Como declarar isso? Né? O Paulo está perguntando aqui. É bem simples, é não reconhecer mais. Não podemos mais reconhecer esse Estado como um Estado legítimo. Eu não estou aqui falando em nome do Bolsonaro, eu não estou aqui falando em nome do governo Bolsonaro, eu não estou aqui falando em nome de nenhum grupo político, eu não sou político, não sou membro de partido político, não participo de grupos de política eleitoral, eu sou apenas um jornalista tentando ser escritor, essa é a verdade. Né? Então, o que vocês precisam entender é que existe um governo legítimo que está respeitando a Constituição, que é a Carta Magna do poder constituinte, que é o povo, e existe um governo ilegítimo, governo inglês, né? Em português é melhor usar Estado. Existe um governo legítimo, um Estado legítimo, e existe um Estado ilegítimo, que é, por exemplo, o fato do Alexandre de Moraes usurpando o poder de ministro da Suprema Corte, ele, a Carmen Lúcia, o Lewandowski, o Gilmar Mendes e companhia. Aquela turma toda ali que exerce o poder dado pelo povo de modo ilegítimo. Ilegítimo. Aí alguém botou assim, o Leonardo botou assim, pô, mas isso é anarquia. Não, não é. É que você está acostumado com clichês chavões, e aí quando você ouve uma coisa dessa, você pensa que é anarquia. Só para eu explicar para o Leonardo aqui como isso não é uma anarquia. Isso aconteceu na França, amiguinho. Quando os nazistas ocuparam a França, o De Gaulle teve que sair da França, teve que ir para a Inglaterra, pedir ajuda, declarar o governo atual como ilegítimo, conseguir criar uma aliança para depois voltar e tomar a França de volta. Agora, não estuda, não opina. Eu preciso dizer isso para vocês. Não estudou, não opina. Pode perguntar, beleza, mas não opina. Ali não era ponto de interrogação. O que precisa agora para declarar esse Estado ilegítimo é que autoridades do Estado legítimo precisam, ou dentro do Brasil, com segurança bélica, né, ou seja, tem que ter força bélica, porque senão vai ser morto e assassinado,
ou então fora do Brasil, buscando alianças, assim como fez o De Gaulle na França. Porque se ele não tivesse feito isso, se ele não tivesse ido para a Inglaterra, pedido ajuda, não teria ajuda do Churchill, não conseguiriam, então, criar a aliança e não conseguiria derrubar os nazistas lá na França. Porque na França a situação ficou horrorosa. Teve a República de Vichy, por exemplo, né, que era... Agora eu não me lembro quem que estava ali na República de Vichy. Eu sei que a França chegou a ficar um tempo onde ela ficou dividida entre Stalin e Hitler. Eles não sabiam mais o que fazer. Enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui sobre isso agora, mas o que eu quero dizer para vocês é isso. É necessário declarar esse Estado que está mandando os policiais bater, prender, fuder gente trabalhadora que está querendo fazer o bem para o país. Esse Estado tem que ser declarado Estado ilegítimo, não mais reconhecê-lo como autoridade legítima do Estado democrático de direito, de acordo com a Constituição, porque não tem mais ninguém respeitando a Constituição, a não ser o presidente Bolsonaro. Essa é a verdade. E eu não estou falando isso como um apoiador. Eu sou apoiador do presidente, mas eu não estou falando isso porque eu apoio o presidente. Isso é uma obviedade que qualquer pessoa pode ver. Ninguém mais está querendo respeitar a Constituição. O Estado tem que ser declarado ilegítimo e tem que buscar força externa. Tem que buscar ajuda externa. Ou então fazer com que os generais virem homem e parem de usar calcinha. Desculpa, mas a verdade é essa. Tem general que é homem? Tem. Tem. O pessoal fica me ligando aqui o tempo todo. Tem general que é homem? Tem general que é sério? Tem. Mas tem muito general burrinho, né? Tem general que não dá para confiar, né? Então é necessário declarar esse Estado ilegítimo, buscar apoio internacional. Esse apoio internacional não é bélico, tá? É apoio de informação, ou seja, deputados, senadores eleitos, deputados eleitos, procurarem fora, né, denunciar tudo o que está acontecendo no Brasil. Deputados que estão perdendo perfis, pessoas que estão sendo cerceadas pelo questionamento do processo eleitoral e das eleições, etc. Porque o que aconteceu no Brasil não é o mesmo que aconteceu nos Estados Unidos. Não fiquem repetindo chavões e clichês. O que aconteceu no Brasil foi totalmente diferente. Nos Estados Unidos, uma empresa privada, de modo canalha e sem vergonha, derrubou a conta do presidente em exercício, que era o Donald Trump. No Brasil, não é a Big Tech, não são as empresas privadas que estão fazendo isso. Eu perdi a Wix, eu perdi o Twitter, eu perdi o PayPal, eu perdi o YouTube, eu perdi o Twitter, eu perdi o Instagram. Esse aqui não é o meu Instagram, né, da conta verificada e tal, que é o Alan Santos BR. Esse aqui é o Alan do Tercalídeo, que vai durar, eu acho que mais poucas horas. O que aconteceu foi o Alexandre de Moraes querendo multar diariamente uma empresa privada no Brasil, o que também já é uma usurpação de poder. A lista é grande, né, daquilo que o Alexandre de Moraes faz, que ele usurpa poder. Ele multa essas empresas diariamente para que elas bloqueiem essas pessoas, não só no Brasil, como fora do Brasil, coisa que não acontece na China e nem em Cuba. O governo cubano não faz isso, o governo chinês não faz isso. Mas no Brasil, o Alexandre de Moraes consegue. Então, é diferente o que está acontecendo. Então, se os parlamentares eleitos e os parlamentares que vão assumir ainda o cargo saírem e pedir asilo político do lado de fora do Brasil mesmo e começar a buscar apoio entre senadores, aqui nos Estados Unidos, na Itália, na Inglaterra, até mesmo não só políticos, mas a imprensa, e dizer abertamente o que está acontecendo, os olhos irão voltar-se para o Brasil. E aí sim, o Alexandre de Moraes e todos aqueles que estão usurpando desse poder ilegítimo podem ser derrubados. Vocês precisam entender isso. Declarar esse poder do Estado atual um Estado ilegítimo. Ele é ilegítimo. É um Estado ilegítimo. Não é só um judiciário ilegítimo, um legislativo. É o Estado que está ilegítimo, porque só o Bolsonaro é que está seguindo a Constituição. É óbvio, mas ele é o presidente. Bem, de acordo com dois poderes ilegítimos, que é o judiciário e o legislativo, ele já não é mais presidente a partir de 1º de janeiro. Ou seja, a obviedade que todo mundo sabe como aconteceu, talvez não como, mas todo mundo viu que aconteceu, que foi a fraude eleitoral, seja por meio da mudança de contagem de votos, seja por meio do cerceamento da paridade na disputa eleitoral, onde você não tem as mesmas armas, ou seja, houve um favorecimento evidente, né, e descarado para o PT e para a esquerda, e um cerceamento com relação ao presidente Bolsonaro, o que já declara que é uma eleição também igualmente ilegítima. Então, ou seja, a fraude se deu de várias maneiras, né? Ela não se deu só com mudança de contagem de votos. Você tem ali um problema que censura, para mim, já é fraude, né? Censura eleitoral já é fraude.
Então, repito, eu precisei explicar tudo isso para vocês. Demorou um pouquinho, né? Eu sei, tem 38 minutos essa live, depois podem cortar e deixar os pontos mais importantes, mas vocês precisam entender isso. O Estado está ilegítimo. E agora eu vou dar a pior notícia do mundo para vocês. Não é notícia, mas o pior cálculo de ciência política para vocês, caso isso de declarar, essa estratégia de declarar esse Estado ilegítimo não aconteça. O que vai acontecer? Né? O óbvio do óbvio do óbvio do óbvio. Vai ter ali os engomadinhos, né, de gravatinha, chegando no presidente da República, dizendo para ele, aguenta firme, em 2026 você volta, vai dar tudo certo, a gente vai dar a volta por cima, vai estar bem legal, a gente vai conseguir fazer uma mudança no Brasil, você fez um bom trabalho, parabéns, tchau, fica com Deus. Quem que está dando essas dicas para o presidente? Eu vou dizer para vocês, são os mesmos que não querem prestar continência para ele, dentro das Forças Armadas. São os mesmos que não querem prestar continência para ele, não quer reconhecê-lo como chefe supremo das Forças Armadas. Inclusive, esse vagabundo aí do PL que está iludindo o presidente da República enquanto coloca rios de dinheiro no bolso, tanto por meio de fundo eleitoral, quanto por meio de políticos que ele conseguiu colocar lá, e Fábio Farias da vida, exatamente. Então, assim, se vocês não tomarem a rédea do que está acontecendo agora, vocês, povo, não tomarem a rédea do que está acontecendo agora, eu já digo o que vai acontecer. Eu já digo. Né? Vão ficar iludindo o presidente, vocês vão ficar aí quietos na de vocês, acreditando que as coisas vão mudar por meio desse Estado ilegítimo. O Lula volta ao poder e aí voltamos a 2003, onde o Lula precisaria, então, virar a chave para o Brasil se tornar completamente comunista. E agora o Lula vai ter todo o apoio que ele não tinha em 2003 para que o Brasil vire completamente uma Venezuela, um paga-pau para a China, onde você vai ter ali uma elitezinha com muito dinheiro, né, ganhando contratos com a China, ganhando contratos com o governo, seja o governo municipal, estadual, federal, e o povão só se fudendo e perdendo tudo, tendo que vir para os Estados Unidos ou ir para outros países, pedir asilo, porque vai estar comendo cachorro, vai estar na merda, sem entender nada do que está acontecendo. Vocês estão mudando o Brasil, vocês estão fazendo história, vocês são muito corajosos e fortes, só que é necessário que vocês declarem que o Estado atual é ilegítimo. Não declarem esse Estado censor, tirânico, como um Estado legítimo. Parem de pensar em qualquer solução que possa pedir a uma prostituta para que ela vista um hábito de freira. Não vai rolar. Pedir para o Alexandre de Moraes, ou pedir para o STF, ou pedir para quem quer que seja, para que a coisa certa seja feita, não vai rolar. As Forças Armadas não são poderes da República. As Forças Armadas elas podem atuar uma vez que a população está em risco e o Estado Democrático de Direito está em risco. Mas, Alan, isso já está acontecendo. Então, o que falta para as Forças Armadas agirem? Uma força inigualável, popular, declarando esse Estado ilegítimo e dizendo em alto e bom som para o mundo inteiro ouvir, o mundo inteiro, que esse Estado ilegítimo está sendo utilizado para a destruição da vida dos brasileiros. Enfim, é isso. Eu espero ter ajudado de alguma maneira. Repito, não sou político, não faço parte de grupo político, não faço parte de partido político, nada. Só sou um jornalista no exílio, 2 anos e meio sem ver esposa e filhos, querendo um futuro melhor para o meu país. É só isso que eu sou. No Brasil as pessoas dão mais ouvido a quem tem helicóptero, jatinho, tá cheio da grana. Quando você tá na merda e fudido, você só estuda, você não é muito... nem quer te ouvir, né? Enfim, falei que ia ter fraude, rolou a fraude. Falei que o povo precisava ir pra rua, senão ia dar merda. Vocês foram pra rua. Agora, entendo. Declarem esse Estado ilegítimo e vamos trazer o Brasil de volta. Tá bom? Deus abençoe, um beijão. Fiquem com Deus.